Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Everton, esse é o Planeta Nômade, canal que fala sobre liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira. E hoje eu vou aqui compartilhar a minha carteira, o que mudou de um ano para cá, quais foram os aportes que eu fiz, quais as mudanças, quais as melhorias que eu fiz na minha carteira e principalmente qual a minha evolução financeira que eu tive desde que eu comecei a investir. Então peço para você que, se quiser, me acompanhe nessa jornada, compartilhe também a sua jornada aqui conosco nos comentários, considere se inscrever no canal e vamos pro vídeo. Bem, eu já tenho vídeos aqui falando sobre alguns dos investimentos que eu tenho, mas hoje a ideia é compartilhar minha carteira, é mostrar qual foi a evolução que eu tive de janeiro de 2025 até agora, janeiro de 2026. Para isso eu vou abrir aqui a minha carteira no Investidor 10 e vou mostrar para vocês um pouco passo a passo de como estão os meus ativos, de como está o crescimento do meu patrimônio. Então vamos aqui para a tela do computador. Bem, essa é a minha carteira. Veja que eu tenho aqui o total aplicado de 52.394. O total bruto está 54.694. Tenho aqui uma variação positiva de 4,39. Mas o que eu quero focar é isto aqui. Imagina, em janeiro de 2025, exatamente um ano atrás, eu tinha investido 8.269, estava com um patrimônio de 7.556 e negativo 713. Então eu fui estudando um pouco mais, fui ajustando minha carteira, fui fazendo novos aportes, mês após mês, então cada dinheiro a mais que eu ganhava, eu ia aportando, férias eu ia aportando, 13º. Inclusive é uma coisa que eu quero ressaltar, é que de fato, se você está no começo assim como eu, é muito mais interessante focar em aumentar os aportes, em ganhar mais dinheiro, em aumentar suas fontes de renda, para que você possa conseguir crescer o seu patrimônio de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais exponencial. Obviamente, você tem um ganho ali de 1% a mais, ou 2% a mais, ou um ganho de alguma ação, isso não vai se refletir de uma maneira tão positiva na sua carteira porque o seu montante ainda é pouco, ainda é baixo. Então compensa muito mais você apertar um pouco mais para aumentar os aportes, para que a sua bola de neve gire o quanto antes, e aí sim, mais para frente, com um montante já mais relativo, você vai conseguir ver os seus dividendos, os seus aportes sendo impulsionados muito mais por força dos próprios dividendos. E foi exatamente o que eu fiz e faço até hoje. Eu estou fazendo horas extras no trabalho, sempre vendo as folgas ali, tento ali umas fontes de renda alternativa, inclusive eu tenho vídeos aqui falando de algumas maneiras alternativas para você ganhar um pouco mais de dinheiro, aumentar suas fontes de renda e com isso aumentar os seus aportes, para que de fato possa fazer sua bola de neve girar o quanto antes. Então nesses aportes aqui eu tenho férias, como eu disse, eu tenho 13º, eu tenho aqui saque aniversário da FGTS, tudo isso eu fui aportando mês a mês e reinvestindo os dividendos, obviamente, para chegar aqui em janeiro de 2026 eu tenho investido esse montante de 54.694. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, de fato, no começo, o que você recebe ainda é muito pouco, você demora muito para ver os seus aportes crescer, para ver o seu montante tomar forma. Mas é aí que você tem que ter toda essa resiliência de continuar nos aportes, de não desistir, de fato buscar maneiras para aportar um pouco mais, maneiras de aumentar suas fontes de renda, diversificar os seus ganhos, para que você possa sim chegar a um montante de 30, 40, 50 mil, que é quando você vai estar recebendo um montante expressivo de dividendos e isso vai de fato impulsionar os seus aportes mensais. Ainda dando uma olhada aqui na minha carteira, tenho aqui o que eu investi em ações, eu tenho aqui Petrobras, eu tenho Santander, tenho Vale, tenho Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Taesa, Semig, Klabin. Perceba que todas essas ações são ótimas ações pagadoras de dividendos. A minha carteira inteira é voltada ou para ativos, por exemplo, fundos imobiliários que pagam dividendos regulares, ou para ações que também pagam dividendos, seja elas ações brasileiras ou ações aqui americanas, ETFs, os meus REITs, todos eles são voltados para ganho de dividendos e, consequentemente, ganho de capital. Eu tenho aqui também uma parte renda fixa, obviamente, eu tenho aqui um tesouro, eu tenho aqui um CDB da XP, que é por onde eu faço meus aportes, para poder, de fato, balancear a minha carteira, para que ela fique o mais bem diversificada e segura possível. O meu foco, obviamente, é ganho de capital, então eu preciso também que os meus aportes sejam o mais pulverizados, o mais diversificados possível, para que eu não sofra nem com alta da Selic, nem com baixa de inflação, qualquer coisa do tipo, porque o meu risco está diversificado dentro dos ativos da minha carteira.
uma coisa que me ajudou bastante foi separar por sessões os meus objetivos financeiros. Então, quando eu não tinha nada, o meu objetivo era ter 10 mil investido, era chegar ao patrimônio de 10 mil o mais rápido possível. Depois que eu atingi os 10 mil, eu foquei em chegar ao patrimônio de 50 mil, que era o meu objetivo do ano passado. Então, cheguei o meu objetivo, alcancei ele ainda em novembro, de alcançar os 50 mil. Então, comecei janeiro já com 54 e qualquer coisa, que eu já mostrei para vocês, mas o meu objetivo para esse ano é finalizar o ano de 2026 com 80 mil, com 80k investidos. Então, essa é uma das estratégias que eu uso para não me frustrar, para não criar muita expectativa, é dividindo o meu objetivo, que é obviamente viver de dividendos, viver de renda passiva um dia, mas focando passo a passo, um passo por vez. Não mirar logo no 1 milhão, porque vai demorar um certo tempo para chegar, mas ir colocando objetivos atingíveis e factíveis, que é, por exemplo, se eu já estou com 54, esse ano eu pretendo chegar aos 80 mil até o fim do ano, isso com aportes regulares, isso reinvestindo os dividendos, isso com a renda fixa rendendo o que ela tem de render e mantendo foco, obviamente. Então é isso, se quiserem eu posso fazer um vídeo só destrinchando a minha carteira, passando ali ativos por ativos, ações por ações, explicar o porquê eu tenho cada uma delas, mas no geral é para que esse vídeo seja o mais motivacional possível, para que você veja que se eu estou conseguindo, se eu estou chegando lá, você também pode chegar. É interessante a gente ter aqui nesses vídeos, nos comentários, pessoas que estão com o mesmo objetivo comum. Por quê? Porque quando a gente fala com dinheiro para pessoas que têm problemas com dinheiro, elas normalmente não dão ouvidos ou acham o assunto meio chato ou não prestam muita atenção naquele tema. Por quê? Justamente tem problema com aquilo e não conseguem enxergar que precisam melhorar. Então considere também se inscrever no canal, porque vai me ajudar demais a continuar trazendo conteúdos como esse, a continuar compartilhando aqui minha carteira, os meus rendimentos com vocês. Considerem também maratonar os outros vídeos aqui do canal. Pelo seu tempo agradeço demais e nos vemos numa próxima. Tchau!